O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. É incrível como todos nós temos uma busca por coisas extremamente grandiosas, extraordinárias. É incrível como nós corremos o risco de perder a riqueza dos instantes mais simples, comuns e ricos. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade no dia de hoje, vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pela Rádio América, pela TV Horizonte e pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Esta página que nós ouvimos do capítulo 20, versículos 20 a 25 de São João, ela é uma lição maravilhosa. E que seria muito importante que nós gravássemos muito bem em nossos corações para entendermos, inclusive, a riqueza da vida de Santa Rita na história da tradição cristã. Explico. Vejam que na narrativa do Evangelho que tivemos nesse exato momento, Pedro pergunta o que vai ser deste discípulo que é aquele que Jesus amava. Aquele que não se diz o nome, mas que agora nessas páginas se identifica como quem escreve tudo o que aconteceu segundo a narrativa de São João. Pedro pergunta o que vai ser desse homem? O que vai ser desse coitado que tem esse afeto tão grande com o Senhor? Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Essa fala, como muito bem colocado pelo diácono Henrique mais cedo, tem uma conotação, mas ela também tem uma outra riqueza. A conotação que o diácono Henrique deu hoje cedo, e foi muito pertinente, é o de desfocarmos no que devemos fazer. E hoje, nessa perspectiva, eu gostaria de ir lá no interior do que o evangelista tenta explicar, que tem a ver com o que o diácono disse, mas que tem muito a ver também com o que faremos a partir de agora. Ele pergunta isso, eles perguntam isso na narrativa do Evangelho de São João, porque eles começaram a ver, já por volta do ano 90,
muitos homens e mulheres que, diante dos desafios daquele tempo, perseguidos, eram mortos simplesmente porque acreditavam em Jesus. Eram mortos. São os mártires. Davam testemunho da fé, derramando o sangue para não negar que Jesus era o seu Senhor. E essas pessoas começaram a ser vistas como pessoas muito importantes. E até hoje nós nos lembramos dos primeiros mártires, dos homens e mulheres que derramaram seu sangue por causa da fé cristã, simplesmente porque acreditavam em Jesus, viviam conforme o Evangelho e incomodavam a muitos. Eles eram vistos como pessoas muito especiais. Porém, nós temos e cometemos um erro. E esse é o ponto. Considerar uma pessoa especial não pode fazer com que deixemos de ver a especialidade de cada pessoa. Um evento extraordinário que pode acontecer na vida de alguém é significativo. Mas e aqueles que no dia a dia estão conosco, pouco a pouco, na dificuldade de cada momento? Eles contam ou não? Percebam que nós damos muita importância àqueles que fazem coisas grandiosas, mas nos esquecemos ou desapercebemos daqueles que fazem de cada minuto uma grandiosidade. Aí eu explico. Eles olhavam para os mártires e achavam muito importante esses homens. Mas e esse discípulo? E aqueles que não deram a vida? Aqueles que permaneceram fiéis realmente, não tiveram seu sangue derramado? Eles são testemunhas qualificadas de Jesus Cristo naquele tempo? Para ficar mais fácil, hoje, as pessoas que têm maior relevância no testemunho da fé cristã são aquelas que aparecem na mídia, são aquelas que têm grandes perspectivas, que são reconhecidas em todos os lugares, ou são aquelas que vivem no cotidiano a fidelidade que inclusive dão condições para que eu, nesse momento, esteja aqui? Qual o maior número daqueles que testemunham a fé cristã? Os que são vistos ou os que estão no anonimato? A resposta é óbvia: os do anonimato. E aí, vem que coisa espetacular. São João apresenta essa resposta. Se nós não tivemos que derramar o sangue, se nós não fizemos coisas extraordinárias que chamem a atenção, mas se nós somos fiéis ao Evangelho, ao amor ao Senhor, cumprindo o seu mandamento, todo dia, com todas as dificuldades do dia a dia, e todo mundo sabe o que é a dificuldade de cada dia, porque cada um tem que matar um leão por dia. Viver a vida com seriedade é exigente. Esses que permanecem fiéis ao Senhor também são considerados na nossa lembrança? Percebam a seriedade do que São João está apresentando para nós. Que existem sim aqueles que podem ter que dar o sangue, mas existem muitos, inúmeros, que também dão o sangue permanecendo vivos no testemunho e na exigência da fidelidade. Enquanto não se encontram com o Senhor de modo definitivo, acreditam que vale a pena realmente ser bom o suficiente cada dia e procurando ser melhor a cada dia. Isso tem muito a ver com o dia de hoje, com o tempo de hoje e com Rita de Cássia. Porque tirando o estigma na testa, o machucado na testa, a vida dessa mulher foi ser uma boa filha,
Ser uma boa esposa até para um marido que era muito difícil? Ser uma boa mãe para os filhos que também eram muito difíceis? Ser uma boa viúva e ser uma boa religiosa? Ser o melhor que podia no cotidiano, minuto a minuto, num testemunho de fé que não realizou milagres, não teve visões, a não ser uma única coisa: o principal, o amor ao Senhor Jesus Cristo na vida de todos com quem conviveu. Daí eu lhes pergunto: aonde há a essencialidade da vivência da fé cristã? É no extraordinário ou no ordinário da vida? É no ordinário, é no dia a dia. Assim então, nessas páginas do Evangelho, que hoje encerramos, porque amanhã teremos Pentecostes, e depois iniciaremos o tempo comum, o tempo de viver a fé dia a dia, pouco a pouco, na fidelidade do comum da história. O que é posto para nós é tão simplesmente uma questão: você está disposto a fazer do comum da sua história um espaço extraordinário para Deus conseguir mostrar o seu amor aos seus e aos que não são seus? Isso significa seguir o Senhor. Isso significa ser discípulo de Cristo. Isso significa dar um testemunho qualificado. Todo dia, todo minuto. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça à fidelidade. Confiando nele, apresentemos nossas preces.